Quem está conosco é o advogado, historiador Rosemar Matos de Souza, procurador de carreira do município, fundador da Associação da Família Matos, presidente do PROCON MS e agora presidente também do Centro Cívico Pioneiros de Dourados. E é sempre importante a gente receber o Rosemar aqui, porque novidades ocorrem. Ele que é um dos grandes percursores e que defende barbaridade a união dos pioneiros na nossa cidade, aqui em Dourados, no Mato Grosso do Sul. Rosemar, muito obrigado pela presença aqui. Fala para a gente agora, você preside o Centro Cívico Pioneiros de Dourados, CCPD. Conta para a gente sobre esse desafio. Bom dia, Silva Júnior. Nós que agradecemos a oportunidade de falar com a população de Dourados. Certo. E nós, da Gazeta MS, é que agradecemos e queremos saber o que vem a ser o CCPD. Então, o Centro Cívico Histórico Cultural 20 de Dezembro, hoje denominado simplesmente Centro Cívico Pioneiro Dourados, foi criado em 2002, com o objetivo específico, entre outros, né, de buscar revitalizar a história de Dourados, né? E principalmente manter a tradição do 20 de dezembro. Muitas e muitas vezes, aí, que acompanhava pela mídia, pessoas tentando mudar essa data do 20 de dezembro, né? Dizendo que o aniversário de Dourados era em outra data, né? Isso, quer dizer, é um absurdo. Então, essa união das famílias pioneiras de Dourados em torno do Centro Cívico foi com esse objetivo e hoje é pacificado, não se discute. O aniversário de Dourados foi exatamente no dia que foi criado, 20 de dezembro de 1935, então a data é 20 de dezembro. Muito bem, que aliás desmembrou-se de Ponta Porã, o distrito foi criado aqui em 1914, né? Isso, exatamente. Começou com um simples povoado, né? Mas já antes de 1900, melhor dizendo, já tinha denominação considerada essa região como primeiro e segundo distrito policial de Dourados. Então já tinha denominação Dourados, provavelmente por conta do rio, né? E aí, em 1914, logo após o coronel Ponciano deixar o comando da prefeitura de Ponta Porã, que era daqui, também aqui pertencia a Ponta Porã, conseguiu, junto ao governo do estado, a instalação do Distrito de Paz de Dourados, cuja instalação foi criação em 14 e instalação em 1915, no dia que ocorreu o primeiro casamento entre Abílio de Matos Carvalho e Celanira Pires, né? Para selar a data, né? Para selar a data, exatamente. Olha só. Bom, e aí, dali para cá, Dourados vem embora, desabrochando e tal, mas o grande boom da região foi, sem dúvida nenhuma, a criação aí da colônia federal, do Getúlio Vargas. Sim, sim. Foi o boom, porque tem a colônia federal e tem um outro... Colônia municipal. A colônia municipal, né? Mas a colônia municipal... Não tem nada a ver. Não, são distintos, né? Certo. Dourado... E também de tempo? Isso, bem de tempo, bem de tempo. O Dourados, então, após a criação do distrito, ele foi crescendo aos poucos. Já em 1920 tinha condições e já vinha brigando para ser município, desde 1920, mas a classe política de Ponta Porã, que era forte, diga-se de passagem, muito forte, obstruía essa criação. Até que em 1935, depois do abaixinado, se não me engano, redigido pelo doutor Francisco de Borja de Araújo, né, que era tido como médico, como advogado, e era, na verdade, simplesmente um agrônomo, né? Mas ele chegou a ser advogado provisional lá em Goiás e exercia, então conseguiu, foi o que redigiu isso. Aí criou-se o município de Dourados. E vinha aqui uma luta muito antiga, que era com essa concessão da Mate Laranjeiras em terras do Mato Grosso, do então Mato Grosso. Mate Laranjeira, que é uma empresa que era na Argentina. Na verdade, era multinacional, né? Tinha o proprietário argentino. E aí, o que fizeram um manifesto, já entra aí outro centro cívico,
O Centro Cívico Antônio João. Rosemar, só um detalhe, rapidamente, não perca o teu raciocínio não, mas a questão da Mata Laranjeira, ela ajudou muito na organização, exatamente pelo interesse que tinha nas terras devolutas. Eu não vou chegar a dizer que ela ajudou, ela foi ajudada, na verdade. Sim, ela tinha interesse por isso. Ela era tão forte que o orçamento dela era maior que o do governo do estado de Mato Grosso. E em 1914 ela chegou a emprestar dinheiro e ela deu pouco, por exemplo, Ponta Porã, que ela deu uma escola, mais alguma coisa e tal, mas deu muito pouco do que tirava, né, da população e cerceava o direito, às vezes, né? Então, isso é muito dúbio, essa questão da Mata Laranjeira. E aí, então, foi criado aqui o Centro Cívico Antônio João Ribeiro para discutir as coisas importantes do município, com as personalidades da cidade fazendo parte. Uhum. E foi encaminhado uma carta ao presidente Getúlio Vargas, relatando toda essa situação aqui. E essa carta foi entregue pelo general Onésimo Becker. Onésimo Becker era o ajudante de ordens do presidente Getúlio Vargas. Certo. E ele era irmão do Dr. Nelson de Araújo, que foi prefeito de Dourados e também fazia parte do Centro Cívico, que na época, se não me falha a memória, era presidido pelo Dr. Horácio de Almeida. Inclusive, meu avô, Jaime Moreira, participava desse Centro Cívico também, como o senhor Armando Campo Belos, entre outros. Delfino Garrido e tal. E aí o Getúlio fez uma visita, chegou a fazer uma visita aqui, constatou essa situação e, eu digo, foi criado o Território Federal de Ponta Porã, com a saída, né? Isso aí, uma saída, criou o Território Federal de Ponta Porã, acabou-se a concessão. A concessão era com o Estado de Mato Grosso, não com o Território Federal de Ponta Porã. E, na sequência, criou-se essa reforma agrária, que muitos falam que é a primeira do país, mas não é. Parece-me que é a terceira. A primeira foi no Rio de Janeiro, a segunda, Ceres, em Goiás, e a terceira, aqui, que pode ter sido a maior do país, porque ela foi projetada do Rio para cá e depois, logo em seguida, já atravessou o Rio Dourado e foi até, como nós sabemos hoje, para frente de hoje, onde o Glória Dourados, né? Bom, pode não ter sido a primeira, mas foi a melhor, a mais organizada e a que deu vida e deu e chegou e realmente... Não, ela atingiu o objetivo, exato, que era da população para essa cidade e trouxe nordestino, paulista, alguns mineiros, né? Então, o crescimento de Dourados após a criação da colônia foi imenso, né? Excelente essa questão. Foi um pulo habitacional, um pulo de... E hoje, então, depois com... E mudou um pouco, porque tínhamos poucos nordestinos aqui, né? Coisa de 7, 8 famílias, João Ferreira de Lima, Antônio de Carvalho, aqui, e outros assim. E mesmo assim, na época, certamente, muitas famílias elas ficaram em dúvidas. Muitos vieram, mas muitos falaram, não, vou ficar por aqui. Exato. Mato, né? Tudo era, e a dificuldade de uma viagem naquela época, né? Era muito difícil, né? Mas é uma reforma agrária que deu certo, né? Deu certo. Hoje o povo fala, mas tem muitos que... Não deu, tem muito lote que virou fazenda, mas nós estamos falando de 80 anos, né? Aí... Eu vejo que vale um lote hoje. Exatamente. Então, mas tem muitos ainda que é da reforma agrária que permanece lá, a família permanece, os filhos, os netos permanecem. Não, mas isso que eu estou dizendo, deu certo. Isso que eu estou te dizendo, veja o que vale hoje um lote. Um lote hoje, certamente você cria família e gerações. Exatamente. Com certeza. Exato. Terra fértil, né? E ali tem... Hoje, sem sombra de dúvida, o presidente Getúlio Vargas... para essa região foi importante. Não vamos discutir aqui o governo dele, mas ele foi de suma importância. Tem gente que começa a querer analisar o Getúlio Vargas do governo. Nós temos que ver para Dourados. Para Dourados foi de uma importância fundamental. Extraordinária. Aliás, para o trabalhador também, viu? Exato. Foi criado o CLT lá, não foi? Foi, exatamente. E, gente, tem muita coisa aí, né, que tem que ser... analisado, porque hoje é difícil você apontar um projeto que seja macro, que seja amplo, que seja, né, realmente contemplativo. É muito difícil. Exato.
Isso no cômputo geral. E lá atrás já tinha, então, CLT já nasceu ali, essa reforma agrária e tantas outras aí, e muitos pontos positivos, né, para a sociedade. Bom, e o Centro Cívico Pioneiros de Dourados, ele se reúne regularmente? O que vocês tratam? Por exemplo, tem uma outra polêmica também, Rosemar, sobre a data de aniversário de Dourados, 20 de dezembro. O comércio funciona, não funciona? Não, vamos funcionar e fechar no dia 3, é isso? No dia 2 de janeiro. É uma luta, né, cara? É o que eu disse no começo da entrevista. Foi aos poucos, o comércio foi abrindo. Abrir o comércio ou não pode alterar a data de coisa como queria. Sim, não tem nada a ver. Abrir, abre. Então tinha gente que queria jogar a data para janeiro para tirar o feriado. Hoje o que ocorre? Tem o 20 de dezembro, é aniversário de Dourados, as comemorações são poucas. Nós, do Centro Cívico, fazemos há 22 anos, como você sabe, a seresta do 19 para o dia 20, né? Fazemos isso, a pequena coração. Mas agora nós estamos já reorganizando, que o Centro Cívico estava também, não digo inativo, mas com poucas pessoas à frente. A pandemia chegou, aquela coisa. Hoje, então, nós fizemos essa nova diretoria, nós estamos lá com 17 membros na diretoria, que representa 42 famílias das primeiras que chegaram em Dourados, mas temos aí centenas de pioneiros que pertencem ao Centro Cívico, né? Centenas ou até milhares de pioneiros. Então, na verdade, hoje, o que nós estamos... O nosso principal objetivo hoje é a nova sede, nem que seja alugada, a nova sede do museu. E isso nós já obtivemos um compromisso com o prefeito municipal Alan Guedes, que janeiro, fevereiro estará a nova sede em uma casa alugada para funcionar o Museu Municipal. E depois, à frente, pode vir projeto para a construção. Então, esse é o foco principal, a principal luta do Centro Cívico. Sede própria, né? Uma sede. Não, hoje já tem. Hoje seria numa casa alugada, para dizer que chamar de museu, para poder chamar de museu. Então, nós tivemos esse compromisso, e eu acredito muito no prefeito Alan Guedes, então, já tenho certeza que janeiro, fevereiro, nós estaremos aí com o museu em nova sede, e podendo atender mesmo a população de Dourados, os alunos e aqueles que visitam Dourados, aqueles que moraram aqui, retornam, querem lembrar dos pioneiros, lembrar um pouco da história da cidade que era sua, que eles nasceram. Com foto, com isso. Acervo. Hoje tem, mas está desorganizado, porque o museu tem toda um cerimonial, assim, uma formalidade, melhor dizendo. O museu não pode, tem que ter climatização, tem que ter locais apropriados para guardáveis, com vidros, com coisas. Então, tudo não pode ser assim, coloca lá e pronto. Então, tudo como diz, formalidades, e muita formalidade. Rosemar, como é que foi o retorno, como é que foi... é Seresta, né? É, Seresta. Como é que foi essa de 2023? Começou por onde? Como é que foi organizado aí o percurso? Começou o quê? Meia-noite, 11 horas? Não, nós começamos cedo. Mudamos o foco alguns anos atrás. Ao invés de ir nas casas das pessoas, ou pioneiras, ou de outras pessoas que residem aqui, começamos a ir, por sugestão até do Martinho Barros, que é um dos membros do Centro Cívico, a ir em bares e restaurantes. Porque você consegue atingir maior parte da população, né? Então, nós começamos às 18 horas, fomos na residência do Capuano, da família do Capuano, que ele faleceu esse ano, né? Januário, né? Januário Capuano, que era um dos sanfoneiros do Centro Cívico, que muitos anos acompanhou a gente. Então, fomos lá... O Ginão, nosso saudoso Ginão. Fomos lá homenagear a família, a esposa, filhos, né? 18 horas. 18 horas. Olha só. E saindo de lá, fomos ao shopping. Então, andamos por todo o shopping, né, como fazemos tradicionalmente. A casa do Gino ali na Oliveira Marques. Atrás do supermercado São Francisco. Isso, agora o amigão. Aí lá, aí depois... como é que é a parada? Chega, cumprimenta a família, canta 3, 4 músicas. Exatamente, e vai embora. Aí fomos ao shopping, ficamos lá acho que uns 30 minutos. Aí depois começa a ir em bares, restaurantes, nos que tem mais movimento, né? E isso é uma corrida contra o tempo. Rapidinho, né? Porque se você demorar muito, quando você chegar num restaurante 11 horas da noite, quase não tem ninguém, né? Mesmo que seja um final de ano.
Então, e aí paramos no último restaurante, que era... Ficou legal essa iniciativa? Mas muito boa, muito boa. Melhor do que das casas? Melhor, porque da casa hoje você tem que, às vezes, ligar com o celular por causa do ar-condicionado e coisa, a pessoa não escuta, às vezes, mesmo apertando a campainha, às vezes não escuta, não acorda que está lá no quarto fechado. Mas os vizinhos ouvem, eles participam. É, Não, mas tá aí certo, ele tá fica, certo. você vai lá, fica 10 minutos tentando tocar para alguém, não toca. Então você chega num bar, por exemplo, como chegamos no Tida, estava lotado, sei lá, 60, 70 pessoas. Então, 100 pessoas cheio. estavam ali. Aí tinha no outro restaurante japonês lá em cima, cheio, no Grilos, cheio. Você vai, então, no Aquário, cheio. Quando vê, você tocou aí para 1.200, 1.300 pessoas. E o repertório, Rosemar? Então, os músicos vão escolhendo e mudando ali, chamamé, sertanejo, essas canções. É viola, aliás, é violão e sanfona? Violão e sanfona. Então, o polca paraguaia é uma seresta adaptada à nossa tradição, claro, né? Claro. Não é aquele cancioneiro tocando lá Roberto Carlos só e a Jovem Guarda e tal. Então, algumas vezes pode ter uma música dessa, né? Então, xalana, pé de cedro, né? Porque adaptando, como eu disse, a nossa tradição, a nossa origem, né? É um grupo de quantos que participou dessa seresta? Dessa vez tinha 18 músicos. 18 músicos. Muito bom. E todos cantam e tocam ou tem alguém que vai reger? Não, todos. Quem rege a seresta sou eu. Vem para cá, vem para lá, vem para cá e pronto. Mas é o maestro. Só não toca nada. Mas tudo. E aí acompanha, geralmente, 15, 16 pessoas acompanham a seresta, pessoas do centro cívico. E é claro que isso é tudo definido em reunião com antecedência. Vocês foram na casa do prefeito. Isso. Lá tem que ir. Encerramos, isso é tradicional. Todo prefeito, a gente vai, ficamos lá, entramos lá no fundo do prédio, ficamos lá 1h e pouco, sabe de lá, acho que era 1h e pouco da manhã, né? Tá. O fechamento, então, é na casa do chefe, né? Hoje mudou um pouco, mas até que eu brinquei com o Odilon. Falei, Odilon, você vê, já era 11h30, eu já estava cansado e vi que ele estava também. As primeiras serestas, você lembra, que nós fizemos até para jornalistas, depois uma época para juízes, a gente fazia 4, 5 noites de seresta, começava 10 horas da noite, terminava 7, às vezes 8 horas da manhã, com café da manhã. Mas hoje você vai também, o pique já não dá, você não aguenta isso. Tem jeito. Não, muito bom, muito bom. Eu lembro que lá por 2000, mais ou menos, foram 5 noites seresta e eu fui nas 5 noites. Tá, e às vezes terminava a seresta, 7h30 e ia fazer audiência no PROCON, né? Mas hoje a gente não tem esse pique para isso, né? Não dá. E Rosemar, e para o ano que vem, como é que vocês já estão projetando? Está longe? Não está longe, porque tudo tem que ser organizado, conversado, né? O que nós projetamos também, então, é essa questão do museu, essa questão de fazer o desfile no 20 de dezembro. Fazer um desfile com as entidades, com a população envolvida, com os próprios descendentes de pioneiros, das primeiras famílias que aqui chegaram, né? Então, nós estamos já organizando isso, o desfile de 20 de dezembro, comemorar e outras comemorações que aí a diretoria cultural e social da entidade vai elaborar ao longo do ano para comemorar o aniversário de Dourados. Então, paralelamente a isso, eu estou concluindo o segundo livro, não digo que seria a segunda edição, que se acaba mudando muito. Então, o segundo livro, eu acredito que até 20 de dezembro eu consiga concluir e lançar o novo livro sobre a cidade de Dourados, com foco nos pioneiros de Dourados, que é onde que é a minha paixão, né? O primeiro fala nisso? O primeiro, eu não cheguei a ver, o primeiro fala. Você não apresentou, cadê esse livro? Está por aí. Faz favor. São 155 famílias de pioneiros que foram focadas no meu livro. Eu acredito assim que é o livro que mais fala de pioneiros, que mais resgata pioneiros, né? E ela funde naturalmente com uma história de Dourados. Eu falo um pouco assim da história, mas contando a história dos pioneiros, logicamente está contando a história de Dourados, né? Exato. Agora, com a pesquisa que nós fizemos ao longo do tempo, queremos ser bem mais abrangente. Até tem outras famílias que vão ser incluídas no cabem como livro. Pioneiros? Não, cabe não, e às vezes estava lá, passou batido, eram famílias mais simples e coisa, mas eu não famílias vi numerosas. a família Silva nem Alves. Não, Alves tem, mas Silva Alves não tem. vi.
Não, Silva tem bastante aqui do lado. Mas não vi o lá. próprio doutor Camila Emílio da Silva. É verdade, é parente. Tem É parente. muitos Silvas aqui. E tá Alves certo. também, É Alves verdade. tem bastante. Joaquim Alves Taveira. Joaquim Alves Taveira, Por aí vai. Joaquim Teixeira Alves. Teixeira, né? Não, mas tem Aliás, Joaquim bastante. Teixeira Alves, quem chegou primeiro, Joaquim Teixeira Alves ou Marcelino Pires? Os dois chegaram aproximadamente, não sei te dizer, mas chegaram Mas no acho que o mesmo ano. Joaquim chegou... É? Chegaram no mesmo ano, no 1903. Aham. Mas antes deles, eles tiveram importância pelas terras. Eles e eram tal. gaúchos, né? Não, um era gaúcho, outro paranaense. Tá. Marcelino Pires, gaúcho. Não, Marcelino Pires, Paraná. Paranaense, certo. Paraná, da colônia aqui, ó, me falha o O nome. Joaquim memorado. Teixeira Alves é que veio, né? Veio Do Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul. Certo. Mas antes dele, já tinha aqui 50 famílias. Sim. 50 famílias. Sim. Como a José Serrano, Sim. a família do Francisco Xavier Pedroso, dos Cansados, o Constantino Alves de Almeida, os Azambuja, família do Isidro Pedroso. A Zambuja é bem antiga A mesmo. família Rara, da Leonor Rara, e assim por diante. Até os Matos também, nós chegamos entre 1901 e 1902, né, Esse é oriundo lá do sul, Tchê. do Sul. Basicamente, aqui eu acho que em torno de 55% ou mais por cento das primeiras famílias de Dourados, como de Ponta Porã também, ou de Amambai, da região ali, eram do Rio Grande do Sul, principalmente das missões gaúchas, principalmente São Borja, Santo Ângelo e São Luís Gonzaga. Então aí tinha algumas, talvez de Uruguaiana, mas isso aí era exceção. Então, E a família Matos, ela está enraizada lá nesses 3 municípios? Sim, né? Nesses 3 municípios. Gonzaga é maior, né? É mais em Santo Ângelo e São Luís Gonzaga. Agora, São Luís Gonzaga, quase, pelo menos 80%, assim, dos gaúchos que vieram para cá são de São Luís Gonzaga. Parente. Não, eles são de todas as famílias, por exemplo. Ali, Sim, mas sem parente, os Matos são fã, né? Eles conheciam de lá, eles já tinha, às vezes eu pesquiso muito, né? Um tinha sido testemunha no casamento do outro, e assim por diante. Então, maioria dessas primeiras famílias já se conhecia lá do Rio Grande do Sul, né? Por exemplo, o Ponciano de Matos foi o primeiro prefeito. Quem foi o delegado de polícia lá foi o Pinto de Magalhães, o Luiz Pinto Magalhães, que o neto dele é o escritor, aí me falha a memória agora. E esse mesma dobradinha se repetiu em 1912, quando o Ponciano foi novamente prefeito de Ponta Porã, e lá estava o Luiz Pinto de Magalhães. O Luiz Amarillo, inclusive, ele fez um compilado aí, né? E tem ali vários depoimentos de vários, Capilé, Ercília Pompeu, são fontes, né? Que você tem que estar ouvindo. A fonte, mas eu costumo dizer que a fonte, ela já fala, fonte de informação, mas nós temos que sempre checar. Sempre checar, Claro. Porque você pega, tem um livro aqui que saiu em Dourados aí, não vou citar o nome, mas tem lá que pegou de entrevista. Aí a pessoa, meu pai foi prefeito, o meu pai foi isso, o meu avô foi isso. E você olha, não foi. A relação de prefeitos é clara. E todos sabem quem foi o prefeito. Ali não foi prefeito, não foi vereador. Então, são coisas que tem que checar. A pessoa colocou, lógico, eu não posso entrevistá-lo para colocar num livro e colocar tudo sem checar aquilo. Agora, ali, uma né? coisa é certa, hein? Me fugiu aqui. João Vicente Ferreira foi prefeito, o primeiro nomeado, Álvaro Brandão, o segundo nomeado. Que ganhou a eleição do próprio João Vicente. Exato. E por poucos votos, né? O povo fala que era por um voto, não é por um voto. Eu me esqueci da primeira vereadora, mas vamos lá. A primeira vereadora é Albertina de Matos. É uma mulher, aí é Albertina de Matos. E diga-se de passagem, a primeira vereradora do então Mato Grosso. Mato Grosso, E a segunda vereadora foi a dona Glorinha Glorinha, isso. E depois, quem que veio depois? O terceiro prefeito, o José Maria? O Álvaro Brandão. Que ainda foram... O Álvaro Brandão foi acometido por um derrame no meio do mandato. Isso. Aí ele até se recolheu em Ponta Porã. Isso. E lá ele foi substituído, assim... Nominalmente? Nominalmente, mas sem ter nada escrito pelo... olha, sumiu aqui o nome. Um é o Jaime Moreira e Souza, meu avô, com os documentos. E o outro é o Franklin Azambuja. O seu Franklin, que acho que era tesoureiro, e meu avô era o secretário da prefeitura. Então, eles que substituíram durante um período de 1 ano e pouco,
Até o falecimento, e depois do falecimento olha, sumiu aqui, eu não lembro quem foi o outro nomeado, que daí foi nomeado. Esse daí, Josemar, fica sossegado, eu acho que não é só você, não. Foi o doutor Horácio, se não me falha a memória, o doutor Horácio de Almeida. Requisitos da Covid, gente. Exatamente. Requisitos da Covid. A gente esquece, porque você lembra e daí você esquece. Lembra e daí você esquece. Tivemos aí o colégio, né? Nomeado, nós tivemos que foram nomeados pelo governo na época, porque era o Estado Novo, então não tinha eleição, né? A primeira eleição que teve foi quando o Carvalhinho foi eleito em 47. Então nós tivemos ali o doutor Horácio, o Rui Gomes e o Sinjão como prefeito. Os três, então foi o Horácio, o Rui Gomes e o Sinjão, foi nessa ordem, se não me falha a memória. E depois, aí que veio o tio Carvalhinho, na sequência o doutor Nelson de Araújo, Antônio Moraes, Vivaldi de Oliveira, Napoleão, Totó, o Jorge Antônio, Totó, Zé Elias, Luiz Antônio, Braz Melo, Humberto Teixeira, Braz, Tetila, né? Tetila, e aí Artuzi, e depois Murilo. Isso aí. Murilo, Eduardo Machado Rocha. Ele é interventor, ele não foi prefeito. Sim, mas foi o primeiro prefeito interino de Dourados. Não é prefeito interino, eu discordo. Porque ele foi interventor. Interventor, tá. Prefeito interino foi esses dois que eu citei. Porque ele não estava na linha sucessória. Isso. Ele não estava na linha sucessória. Tá. Então ele foi nomeado interventor numa situação extraordinária. Aí a Adélia entrou. É. Para terminar aquele mandato, né, como presidente da Câmara. Exato. Aí sim, ela se encaixa no primeiro mandato dela como interina. Isso então, sim, porque obrigado. Ela estaria na linha de sucessão. Tá bom, obrigado. Verdade. Vamos lá, a primeira escola, que estou com ela na cabeça aqui, estou esquecendo a primeira escola, o primeiro professor aqui, o Rosimar, vê se a Covid te lembra aí. Eu li ontem sobre essa escola de uma família conhecida aqui, rapaz. Mas são coisas assim, gente, Dourados a gente tem que estar lendo, tem que estar buscando, tem que estar discutindo para a gente estar. Tem uma discussão do primeiro professor, podia ser o João Campos, que foi o primeiro professor público, ou a Balbina de Matos. Então, um dos dois, tem uns autores que determina João Campos, o outro como a professora Balbina de Matos pública, né? Mas a Balbina já estava aí como professora nas escolas. Tem a primeira Agora, escola. O primeiro professor que dava aula, cavalo, nas coisas, foi o Manuel Santiago. Manuel Santiago de Oliveira. Manuel Santiago de Oliveira, Manuel Santiago de Oliveira. Que leva o nome dele lá na escola da Vila Rosa. Isso, e aquela rua, a rua Manuel que passa Santiago, em frente à atual Unigran. Mas teve um outro também, bem conhecido aí. Quem que é o seu... como é que é o nome da esposa, filho? Januário? Januário. Não, ele não lembro se ele foi professor. Não, mas não é Januário, não. O pai... a filha dela? A mulher do Caimar, que é filha de um professor, realmente de família antiga, do Caimar, professora... Esqueci o nome. Não sei o que, Araújo? Será? Não. Araújo, termina com Araújo, mas não é, sei se é dos antigos, eu não estou né? lembrando. Tá. Porque aí teve... Mas é gostoso. Esses aí, mais ou menos, tem outros que estão me fugindo da memória aí. Mas Manuel Santiago mesmo está lá atrás, a gente lembra bem. E graças a Deus, hein, gente? A Firmino Vieira de Matos é também pioneiro. E que chegou ali na região de Macaúba, isso? Exato, Macaúba, Guaçu. Então, muitas pessoas, muitas famílias... os Rocha também, chegou os Braga, os Rocha, né? Rocha. Muitas famílias optaram, em vez de ficar aqui, ou na Picadinha, ou aqui na região de Dourados, no centro, aqui optaram por ir a um lugar distante, 60 quilômetros, Macaúba, foram lá para Guaçu, para aquela região. Isso e eram mesmo. Muitas famílias na época. Isso né? mesmo. Aí, exatamente. E entre eles o coronel Firmino Vieira de Matos. Exatamente. Então, essa é uma história bonita da nossa cidade, que vem crescendo, vai evoluindo, vai indo. O Rosemar, mas durante essas décadas de estudo, de pesquisa, dá para se dizer que Dourados está chegando aí no ápice realmente bem organizado, dado
ligado exatamente a toda essa luta, toda essa conquista, todo esse sofrimento que teve lá atrás, né? Sem dúvida nenhuma. Dourados, apesar de ter muitas reclamações, as pessoas... Mas Dourados virou realmente, em 50 anos, foi aquela história do 5 em 50. Exatamente. Até se você fazer um comparativo com a cidade-mãe, hoje nós temos mais que o dobro da população e tudo. Nós estamos à frente de Ponta Porã, em todos os setores. E até 1950, mais ou menos, nós estávamos atrás, né? Então o crescimento foi muito grande. Mas só voltando aqui na questão dos professores, então, o primeiro professores aqui, João Correia Ramos, Manuel Santiago, Balbina de Matos Carvalho, Antônia Cândido de Mello, a dona Tunica, o professor Gonçalo Nunes da Cunha, que realizou o primeiro desfile público, Antônia Cândido de Mello, professor Mâncio Campos, sim. Lucídio Paes de Barros, foi nomeado em 35, Alberto Fernandes de Carvalho, que participou da Comissão de Emancipação do Município, Antônio Elias de Carvalho, que não são parentes também. Essa Melo que eu estava tentando... Hernani Rios, Pedro Borges, que é do povo, até, acho que o jornalista Valfrido Silva descende dele, se não me falha a memória. Zeca Silveira, que era... O Valfrido é persona gratíssima do Jaguapiru. Zeca Silveira era sogra do farmacêutico lá, se não me engano, Esse foi mais ou menos o primeiro professor. Não é uma lista completa, o fruto de pesquisa de 2013, mas eu tenho mais uma atualizada, assim, né? Então, quando eu costumo pesquisar com isso, através de documentos, no próprio registro de óbito, registro de nascimento, está ali a profissão, que a pessoa declarou qual que era a profissão, né? De 70 para cá que veio o boom? Veio um novo boom, né? Que daí veio com a agricultura, né? Com a nova agricultura. Deu sequência com aquele crescimento que a colônia já tinha acontecido com os moradores da colônia, né? E aí deu uma continuidade em 70. Tá louco, Rosemar. Depois 1980, Rosemar, eu acredito que em 1980 a gente tinha 90 mil pessoas aqui, não sei se aqui... Eu acho que era 80, né? Então, 80 mil. por aí, entendeu? 1980, gente, nós estamos em 2023, temos 300 mil habitantes, temos quase 1 milhão aqui em torno, é um absurdo. O crescimento, se você pegar, por exemplo, vou pegar 1976, quando eu tinha 14 anos... Se você começar a lembrar, ali eu morava a 3 quadras da Marcelino, na Oliveira Marques. Não tinha asfalto naquela região nenhuma. Tinha pouco tempo atrás, tinha sido feito o asfalto na Weimar Torres. E se você olhava as quadras ali, por exemplo, a quadra que eu morava, a quadra da frente, que hoje é a quadra do Hospital do Coração, cada quadra dessa tinha 5, 6 casas. Rosemar, 7 casas. Quantas vezes, Rosemar, a gente ia ali naquela região do Douradão, saída do Porto Cambira ali, a gente ia com a sacola para trazer guavira, cara. Como tinha guavira naquela região ali? Você tem que pegar, por exemplo, o BNH primeiro plano foi feito em 72. E de você passar para lá, não tinha algumas casinhas que eram chão vermelhão. Tudo chão. Depois inaugurou o Rezeloso na sequência, né? Mas pouca coisa tinha ali. Tudo, né? Tanto que ali nós tínhamos ainda perto do Imaculado uma quadra que era floresta. Floresta, exatamente. E depois mato para frente, né? Exatamente. Então, mudou muito em pouco tempo, né? Muito, exatamente. Me lembro bem do Marco Cimento lá na cabeceira, que tinha um ponto ali conhecido. Você tocou num ponto interessante que é também uma das pautas do Centro Cívico, e isso o prefeito já deu sim, que vai restaurar esse... Nós estamos hoje atrás de uma foto do Marco de Cimento. Do Marco de Cimento. A localização nós temos. Tem. Né? E eu acho que eu vou conseguir essa foto. Se você conseguir, parabéns. Eu acho que eu vou conseguir essa foto. Estamos, então, como também me remete aqui essa árvore que tem na saída aqui para Itaú, aqui, como é que chama ali? Aquela árvore grande que tem ali. Como é que chama? Cara, ali... Seringueira, né? Seringueira mesmo. Seringueira mesmo. Aquela é seringueira. Então, aí... Tanto tempo que tem... Essa já é mais nova, porque o Marco Cimento foi tombado. Foi tombado. Ele deveria ter sido conservado pelas administrações anteriores. Se eu não conseguir a foto, eu vou lá
e vou te chamar, e eu sei quem que vai nos levar no local onde era lá. Isso. Não, estamos à disposição. Então vamos lá. Isso, já fomos... Se tiver nós foto, nós já melhor. gastamos alguns quilômetros andando atrás de informações do Marco Cimento e tantas outras pessoas. Eu me lembro do Marco O Cimento. Renato Martins foi comigo, procurando esse Marco Cimento. Até, se não tiver lá, um lugar imaginário, Eu fui o até cara em Campo chega Grande, lá. eu estive até em Campo Grande, no arquivo público, que lá tem muitas coisas da colônia, tem um acervo muito grande da colônia, procurando ver se tinha alguma fotografia, porque com a fotografia você manda, o município manda fazer essa peça igual era, né? E vai fazer a instalação, e aí conservação desse Marco Rosemar, o Cimento, prefeito está no radar, está no projeto dele a questão de pórticos aqui em Dourados. O que você acha? Já não era sem tempo? Você é a favor? É contra? Não, eu não estou sabendo agora. Mas o que você acha das questões de pórticos na entrada? É bacana? Você concorda? Eu acho interessante, eu acho que tudo que se destaca a cidade, né, feito com arquitetura bonita também, né, porque tudo tem que... Eu acho que sim, que tem a ver com a nossa qual que é o nosso cultura e tradição, né? Qual que é o nosso grande gargalo hoje, Rosemar, no teu entendimento? Hoje é tem a malha viária, né? A malha viária, exatamente. Exatamente. O trânsito tem que ser remodelado, porque você numa cidade que não pode ser chamado de grande assim para o trânsito, né? Tem hora que em determinado horário está difícil, né? Então, mas isso não é de agora. Congestionamento é para quê? Fechou, deu problema já. Tem que mudar, está sinalizando bem. Essas sinalizações que estão fazendo não tem acidente. Isso é importante, está fazendo. Você passa em cima de tachõezinhos, assim, de coisa. O cara pode reclamar que dá um barulhinho no carro, mas isso é importantíssimo. Então, e acredito que a administração vai fazer mais, está cuidando desses pontos onde tem um grande acidente. As placas, coisas. Mas tem gente, você vê placa aí, mostrando esses dias, você passa no lugar, está lá entortada a placa, a população é complicada. Cara, rua de mão única, quantas vezes eu me deparo com um cara vindo na contramão, cara? Olha, é absurdo, motociclista andando na contramão, com o farol apagado, os caras não estão nem aí, meu. Aí é uma questão, meu irmão, é duro. Claro que tem que investir forte na educação das crianças, para que a gente possa ter uma organização melhor lá na frente. Essa geração de agora é difícil. É difícil. Para nós é difícil. Então, a gente vai ficar aqui reclamando, remoendo, sem poder fazer nada. Não, vamos ajudar a organizar, ter paciência, dirigir na defensiva, a preferência pela vida, e a gente amar a cidade, porque, Rosemar, me dói. Sinceramente, me dói, cara. Me dói. Quando você está sentado numa roda, a pessoa não conhece a história de Dourados, não conhece Dourados, e o cara fala, rapaz... Cidade boa estado bom, país bom, o prefeito bom, o vereador bom, porque aqui não tem. É absurdo, a gente ouve Mas se a muito pessoa querer isso, reclamar, a cidade é um espetáculo. Eu, por exemplo, é difícil até falar, porque eu sou apaixonado por Dourados. Eu apaixonado pelo Dourados, pela sua história, pelo seu povo. Né? E a questão da conservação, Dourados está indo bem. E a gente vive, né? Indo bem, tem pontos aí que vão ser melhorados, mas com certeza... Nessa administração está sendo melhorado. Nós temos aí belos parques que, a hora que o prefeito conseguir melhorar esses parques. Então, nós temos coisas que muitas cidades não têm. Você vê quantos parques que essa cidade tem e vai ser cada vez melhorado. Ontem teve a inauguração de uma ponte que liga um Eu tive ali ontem. Muito legal, na Vila Roma, então, ali, muito bom. Você vê, são coisas que vão melhorando, que a gente até... Douradense, mas às vezes você se perde quando chega naquele local, não está acostumado a andar ali. Então a cidade está crescendo muito, porque hoje você não pode falar que mesmo quem nasceu aqui que conhece toda a cidade, né? 77, o nosso maior prédio tinha 6 andares, né? Que é o Eldorado ali. Pouquinho. Hoje a coisa está indo, subindo legal. Obrigado, Rosemar, pela presença aqui. Como é que está Matos? Como é que está o... Ixi, tem tanta coisa aqui, né? Procon. O Procon está fazendo um trabalho aqui no Estado para combater, acima de tudo, o que o pessoal vem fazendo aí, né? Enganando. Isso. E colocando... Hoje você tem que... a defesa do consumidor... Produtos você tem que estar duvidosos. Para se adaptar a essa modernidade, né? E tentar, e sempre ter colaboração
com a segurança pública, né? Hoje é importante estar a defesa do consumidor caminhando com a segurança pública. Lá no PROCON MS, eles têm essa vantagem. E é isso que nós já pleiteamos e continuamos pleiteando aqui, a Delegacia de Defesa do Consumidor aqui. E o interessante seria instalado ao lado ou dentro do órgão de defesa do consumidor. Lá em Campo Grande é junto. Então, as ações já são feitas juntos, né? Isso, porque tem algumas... Você sabe que a defesa do consumidor você tem que fazer com a conscientização, primeiro. Mas quando a conscientização esgotou e tem crime no meio, o crime contra a relação de consumo, aí tem que ser punitivo mesmo e tem que ser a punição séria, né? É a detenção da pessoa, se for o caso. Rigor da lei. Mas nós, enquanto presidente da Associação de PROCONs, a gente vem há muito tempo focando em criações de novos PROCONs, porque com a criação de PROCONs em cidades vizinhas, você fortalece o sistema. Eu lembro que há 15 anos atrás a gente atendia direto o povo de Itaporã, de Carapó, de Laguna, de Fátima do Sul, Douradina. Hoje, só desses que eu citei, só Laguna que não tem, mas nós já fomos lá, tínhamos um compromisso com o prefeito que faleceu, mas não deu tempo dele cumprir, né? Faleceu antes, de instalar o PROCON. Agora, na virada do ano, iremos lá outra vez, falar com a nova prefeita e está lá pedir a instalação e a gente colaborar também para a instalação desse PROCON. Então, fortalece. Nós já, Douradina, foi a Associação de PROCONs do Estado que pediu a criação, como foi em Itaporã, como foi no Alvorada do Sul. Então, vai fortalecendo o sistema e aí, então, as cidades também vão sendo conscientizadas, os moradores, melhor dizendo, né? E assim no Estado. Então, essa é uma luta da Associação de PROCONs, a criação de mais PROCONs aqui. Nós temos, é um estado que tem bastante, proporcionalmente os outros nós temos 42 PROCONs com 79 municípios, mas o bom é ter os 79 PROCONs. Nós estamos até para criar lá em Rochedo também, onde está lá o meu irmão é procurador lá, e outra aí a divulgação dos direitos e deveres, né? Então, em todos os municípios, a gente conscientiza, né, melhor dizendo, quando tem esses eventos do PROCON, os diretores de PROCON, para fazer a divulgação, fazer ações, palestras em escola, porque não adianta ter o código e querer aplicar ele duramente sem estar conscientizando tanto o consumidor como o fornecedor dos seus direitos e deveres. Então, o caminho é esse, passa pela informação. A informação em primeiro lugar, a conscientização dos direitos e deveres e depois a ação do PROCON, se precisar, em último caso, né? Obrigado. A tua mensagem, então, para o pessoal seguidor da nossa Gazeta MS. Falei com Rosemar Matos de Souza, advogado, historiador, douradense, pesquisador, presidente do Centro Cívico Pioneiros de Dourados, membro e também fundador, um dos fundadores aqui da Associação da Família Matos, que é uma família hiper organizada, tanto que a reunião que eles fazem de 2 em 2 anos, né, Rosemar? Não, 2 em 2 anos aqui, todo ano. 2 em 2 anos em Dourados. Em Dourados. Aí o outro ano agora nós tivemos no Rio Grande do Sul, sim, em novembro. Há 2 em 2 anos em Dourados, mas todo ano tem. Todo ano tem. Louco. E já teve Argentina, já teve Paraguai, já teve Brasilzão e a coisa vai indo, não para. Não para. Obrigado, Rosemar. Tua mensagem para o pessoal que está acompanhando a gente. Eu agradeço essa oportunidade de poder falar das coisas que a gente você é procurador, você é procurador do município, presidente do PROCON MS e lotado no PROCON Dourados. Está lá. Estou lotado no PROCON, graças a Deus, desde o meu concurso. Eu sempre estou no PROCON hoje, com 24 anos e 9 meses no PROCON de Dourados, né? Então, já faz um tempinho. Então, quero agradecer essa oportunidade de poder falar dessas coisas que a gente tanto ama. A história de Dourados, os pioneiros dourados e também um pouquinho da defesa do consumidor. Como eu disse, 24 anos e 9 meses, não tem como se apaixonar pela defesa do consumidor também. Até a próxima. Felicidade. Obrigado, Rosemar. Um abraço. Valeu.